meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Mark Zuckerberg diz que Apple e Google devem monitorar jovens nas redes sociais, HMD começa a substituir a marca Nokia, Motorola lança celulares Moto G04 e Moto G24 no Brasil por até R$1.000 e muito mais. Agora deixa aquele like esperto e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. A empresa finlandesa HMD Global, atual detentora da marca Nokia para fabricação de smartphones, agora terá a própria linha de celulares. Ela foi batizada como Human Mobile Devices, o mesmo significado do nome da companhia. Em um vídeo divulgado no canal oficial da empresa, a HMD confirma os planos e sugere que vai apresentar novidades em breve. A companhia promete dispositivos resistentes, divertidos, seguros, rápidos e acessíveis, além de sustentáveis. A HMD Global anunciou a intenção de ter uma marca própria em setembro do ano passado, mas só agora oficializou a decisão. Por enquanto, não há muitos detalhes sobre qual será o futuro da Nokia como marca. Os direitos seguem com a HMD Global e ela diz que ainda é a fabricante dos aparelhos com esse nome. Por outro lado, parece que o protagonismo da companhia está com os dias contados e a marca HMD deve substituir a Nokia aos poucos. O nome da lendária companhia pode continuar com celulares mais simples e até modelos não inteligentes, por exemplo, mas os detalhes específicos dessa reestruturação ainda não foram divulgados. No post publicado no site oficial, ela garante que os smartphones da companhia continuarão na loja da HMD e os modelos em catálogo terão todo o suporte possível para além do período de garantia. Os dispositivos estão todos com desconto, o que também é um sinal de queima de estoque. A Nokia é uma das fabricantes de telefonia móvel mais tradicionais de toda a indústria. Fundada como uma fábrica de papel na Finlândia em 1865, ela foi uma das pioneiras no setor de celulares na década de 1980. E chegou a hora das 3 ofertinhas para você. Smartphone Apple iPhone 13 de 128 GB pelo menor preço dos últimos meses. Smart TV Samsung 55 polegadas UHD 4K com 14% de desconto. Mortal Kombat, Lego, Mad Max, Batman e mais jogos para PC por menos de R$20. Lembrando que as 3 ofertas você encontra aqui na descrição ou no QR Code aqui em cima. Um aparente recurso oculto do Windows faz o Microsoft Edge importar todas as suas abas abertas do Google Chrome. Recentemente, usuários e um repórter do The Verge se queixaram sobre a função que, em muitos casos, está ativada discretamente. A ferramenta começou a chamar a atenção da comunidade há meses, mas ganhou destaque após o repórter do The Verge, Tom Warren, reparar que o Microsoft Edge importou suas abas antigas do Chrome de surpresa. O navegador da Microsoft abriu todas as guias do app rival logo após uma atualização do Windows. Contudo, Warren não se lembra de ter importado dados para o Microsoft Edge, tampouco confirmado o compartilhamento de abas para o programa. De alguma forma, a função foi ativada no app e o jornalista só percebeu quando notou todas as suas contas deslogadas. Segundo a investigação e os relatos de usuários, esse é um recurso pouco documentado do Microsoft Edge. A função é ativada no navegador ou durante o processo de instalação do sistema operacional. O recurso não é obrigatório, mas surpreendeu Warren, que acreditava ter desativado a função na instalação do Windows 11. O repórter acredita que a atualização resultou em algum tipo de bug que, como consequência, reativou o recurso no Microsoft Edge. Segundo um dos relatos, a ativação do recurso acontece de forma muito discreta e muitos usuários devem tê-lo habilitado sem saber. A solicitação acontece na instalação do Windows, mas a interface usa um Dark Pattern para garantir consentimento rápido. O Dark Pattern é um padrão de design que tenta induzir o usuário a aceitar algo por engano. A estratégia consiste em usar cores, ícones chamativos ou posicionamento de botões para promover ações indesejadas. No caso do recurso do Microsoft Edge, o Dark Pattern acontece no posicionamento e na cor dos botões. O botão Agora Não é exibido em cinza, ao lado do botão Aceitar em azul. TIM, Claro e Vivo, 3 das principais operadoras de telefonia móvel do país, podem ser punidas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O motivo é a não comunicação a respeito do uso de um software espião no Brasil. O caso envolve o serviço First Mile, contratado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e utilizada por órgãos públicos. De acordo com denúncias ainda em investigação, o governo brasileiro utilizou a ferramenta durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro
para monitorar a localização de cidadãos ilegalmente e produzir relatórios sobre os desafetos políticos. Desenvolvido pela empresa israelense Cognite, o First Mile agora é alvo de investigação pela Polícia Federal. Além disso, a própria Anatel deve abrir os próprios processos administrativos em breve. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Anatel confirmou que as operadoras TIM, Claro e Vivo tinham ciências de ataques realizados com ou sem sucesso pelo First Mile a cidadãos brasileiros com linhas telefônicas ativas. As companhias chegaram até a adotar medidas de proteção para fechar vulnerabilidades exploradas pelo aplicativo ao longo dos meses. Entretanto, elas não notificaram a agência, o que é considerado um comportamento irregular. Desse modo, as operadoras podem sofrer uma punição administrativa. Nas apurações internas, a Anatel ainda não confirmou a partir de que momento as operadoras perceberam os ataques. Porém, a agência já detectou que nenhuma das companhias tinha conhecimento prévio do uso do software espião até detectar as tentativas de invasão. Em nota enviada ao jornal, a Vivo apenas disse que, abre aspas, investe de forma recorrente em conformidade com a legislação vigente em diversas tecnologias de segurança e prevenção a fraudes para a proteção de seus clientes. Fecha aspas. A nova linha Xiaomi Redmi Note 13 finalmente chegou ao Brasil na última quarta-feira. Ela é composta pelos celulares Redmi Note 13, Note 13 5G e Note 13 Pro 5G, que contam com diferentes opções de chipset, um poderoso trio de câmeras e tela AMOLED com alta taxa de atualização. Os dois primeiros modelos contam com características similares, enquanto a versão Pro tem uma ficha técnica um pouco mais potente. Vale destacar que os celulares da linha Redmi Note 13 chegam com um sistema operacional HyperOS ao invés da tradicional MIUI. O Redmi Note 13 e o Redmi Note 13 5G chegam com fichas técnicas bastante parecidas. Os dois contam com telas de 6,67 polegadas em AMOLED Full HD+, com taxa de atualização de 120 Hz. No modelo base, a proteção fica por conta do Corning Gorilla Glass 3, enquanto o Note 13 5G tem um Corning Gorilla Glass Victus. O trio de câmeras traseiras é composto por um sensor de 108 megapixels, seguido pela ultra-wide de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. Já a câmera frontal chega com 16 megapixels. Quanto ao processador, o Redmi Note 13 padrão chega com o Qualcomm Snapdragon 685. Já o Note 13 5G conta com o MediaTek Dimensity 6080. A dupla também conta com 6 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Já o celular mais potente da linha é o Redmi Note 13 Pro 5G. Ele é diferente de suas variantes mais acessíveis, apresentando uma tela de 6,67 polegadas em AMOLED, mas com resolução de 1,5K e taxa de atualização de 120 Hz. A proteção também fica por conta do Corning Gorilla Glass Victus. O conjunto de câmeras também é diferente. A lente principal conta com 200 megapixels. O sensor secundário ultra-wide conta com os mesmos 8 megapixels de resolução e o macro conta com 2 megapixels. Já a câmera frontal também é 16 megapixels. Quanto ao hardware, o Redmi Note 13 Pro 5G conta com o processador Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, acompanhado por 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Por fim, a bateria tem capacidade de 5.100 mAh, com suporte ao Hypercharge de 67 watts. O intermediário também é o único da linha com sensor de impressão digital sobre a tela. Os preços sugeridos são: Redmi Note 13 sai a R$ 1.999,99, o Redmi Note 13 5G sai a R$ 2.499,99 e o Redmi Note 13 Pro 5G sai a R$ 3.299,99. Os aparelhos já podem ser encontrados nos principais pontos de venda físicos ou na loja online da Xiaomi. A Apple e a Google deveriam ser responsáveis por controlar o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, evitando a exposição dos menores de idade a conteúdos inapropriados. Isso de acordo com Mark Zuckerberg. O chefe da Meta falou sobre o assunto durante a audiência do Senado dos Estados Unidos nessa quarta-feira. Segundo o CEO da Meta, as lojas de aplicativos do iOS e do Android precisam restringir o acesso desses públicos às postagens inadequadas às suas faixas etárias, verificando a idade do usuário no momento do download dos softwares. Assim, as plataformas ficariam obrigadas a notificar os pais
como já fazem no caso de compras nos apps. O executivo disse ainda que pesquisas feitas pela sua empresa indicam um sentimento semelhante por parte dos pais, ou seja, os responsáveis pelos menores também entendem ser melhor que a Apple e a Google gerenciem o sistema de consentimento em vez das próprias redes sociais. Essa não é a primeira vez que a Meta dá esse tipo de sugestão às autoridades, tentando colocar as duas Big Techs rivais como alvo dos reguladores americanos. Em novembro do ano passado, uma proposta idêntica foi apresentada pela chefe global de segurança da organização, Antigone Davis, sugerindo a aprovação dos pais para o download de determinados apps. Na audiência, que também contou com a participação de representantes do X, ou antigo Twitter, Discord e TikTok, entre outras plataformas, foi exibido um vídeo em que as crianças comentam sobre bullying sofrido nas redes sociais. Os senadores relembram ainda histórias de jovens que tiraram a própria vida após o abuso online. A Motorola apresentou nesta quinta-feira 2 novos celulares no Brasil. Os modelos são o Moto G04 e o Moto G24, já à venda em território nacional. A dupla de dispositivos integra a linha Moto G, o maior sucesso da empresa. A família ultrapassou a marca de 200 milhões de celulares vendidos em 2023. Ela é voltada para custo-benefício, misturando elementos modernos com características mais básicas. O Moto G04 é um modelo considerado de entrada. Ele tem uma tela HD+, de 6,6 polegadas e taxa de atualização de até 90 Hz com ajuste automático. O smartphone conta com uma bateria de 5.000 mAh, que a fabricante garante ter uma duração de até 40 horas. Além disso, o aparelho inclui a tecnologia Turbo Power de 10 watts para recarga. As câmeras traseiras são duplas em um esquema com um sensor principal de 16 megapixels com zoom digital de 4 vezes. Já a câmera para selfie tem 5 megapixels e grava até em Full HD. Em termos de desempenho, o modelo roda a partir de um processador Unisoc T606 de 1,6 GHz e 4 GB de memória RAM, que pode ser dobrada via RAM Boost. A única opção de armazenamento interno é de 128 GB, expansível em até 1 TB com cartão microSD. Já o Moto G24 é um aparelho mais avançado, inclusive no design com um aspecto mais refinado, acabamento fosco e proteção ao redor das câmeras. Falando nisso, o conjunto traseiro de câmeras é formado por um sensor principal de 50 megapixels com tecnologia quad-pixel e uma câmera macro de 2 megapixels para fotos de objetos próximos. O sistema também usa inteligência artificial para ajustes e modos como HDR. Já a câmera frontal tem 8 megapixels. O desempenho é garantido pelo chipset octa-core Helio G85 da MediaTek, além de 4 GB de memória RAM, com RAM Boost para até 8 GB e 128 GB de armazenamento. O display é o mesmo HD+, de 6,6 polegadas do outro modelo, porém, com um modo alto brilho com um pico de intensidade luminosa de 537 nits. Esse dispositivo conta ainda com alto-falantes estéreo Dolby Atmos e a bateria de 5.000 mAh. O Moto G04 está disponível nas cores grafite e coral, pelo preço sugerido de R$ 849. Já o smartphone Moto G24 custa R$ 999 no lançamento. O modelo é vendido em 3 cores, grafite, verde e rosa. O mercado brasileiro já conta com outros integrantes da atual linha de celulares da marca, o Moto G34, o Moto G54 e o Moto G84. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 2 de fevereiro de 1996, Gil Amelio é nomeado CEO da Apple Computer, substituindo Michael Spindler. Ele orquestrou a compra da Next, empresa que Steve Jobs fundou após deixar a Apple em 1985. Steve Jobs foi contratado como consultor da Apple e, após uma série de acontecimentos, Gil Amelio foi demitido após 499 dias no cargo. Steve Jobs logo o substituiu e levou a Apple de volta à lucratividade com suas máquinas iMac e G3. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é Tainá Cruz e amanhã tem mais. E você pode me encontrar no Instagram pelo @TaináCruz. A gente se vê amanhã. Um beijo e tchau, tchau.